entendimento. Sem Deus você não pode fazer nada. Sem Deus eu e você não podemos fazer nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Deus. Se preocupe com isso, irmão. Agora, pastor, quem é que entra no reino de Deus? Eu trouxe só um. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, sabe quem é que entra no reino? Os pobres de espírito. Sabe por que os pobres de espírito? O que está pobre de espírito, ele tem sede. O que está pobre de espírito, ele tem consciência de que ele precisa. O que está pobre de espírito, ele sabe que se ele se arrepender verdadeiramente, o reino é dele. Os pobres de espírito não ficam pensando em coisas que não vão levar ele a nada. Os pobres de espírito verdadeiramente se arrependem, né? Deixam de lado a sua autossuficiência, a sua autodependência, vem seguir a Jesus na sua humildade, na sua sinceridade, procurando sempre a graça de Deus. Eu só preciso de Deus. Eu só preciso da graça de Deus na minha vida. Eu queria que você observasse uma coisa. Quando você não servia a Deus, quando você ainda não estava na presença de Deus, como é que eram as coisas na sua vida? No que diz respeito a tudo, vai a você ser, ter, possuir, a tudo. Você era uma pessoa melhor do que você é hoje? Rapaz, tem gente que ficou calada aí. Estou preocupado, né? Você era uma pessoa melhor do que você era hoje? Não. Não é. Antigamente você, o irmão olhava feio você já saía, né? A irmã está dando risada ali, ó. Eu estou pensando aqui, irmão do céu, essa irmã, na hora que eu olhava feio para ela, já saía na butinada. Irmão, a gente tem que ter a consciência de uma coisa: depois que Deus entrou na nossa vida, a gente só melhorou. A gente só melhorou. Ah, pastor, então por que essas coisas acontecem? Por que eu passo por determinadas coisas na minha vida? É por causa da palavra, irmão. É por causa da palavra. Vocês vão ser levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Por quê? Por conta do amor ao meu nome. Se ama a Deus, irmão? Todos nós vamos falar que sim, que amamos ao Senhor. Então a gente tem que ter consciência de uma coisa: por amor a esse nome, coisas vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque nós temos um adversário. Nós temos alguém que luta ferrenhamente contra os escolhidos de Deus, para levar o maior número possível junto com ele. Mas você tem o poder de escolha. Você só vai se você quiser. Você só cai se você quiser. Você só falha se você quiser, irmão. Se você quiser, você não falha. Você quer ver uma coisa? O marido, quando está passando por uma tentação, e eu digo isso, o marido, quando está passando por uma tentação, uma outra mulher está rodeando ele, uma outra situação está envolvendo ele, ele se esquece de quem ele tem em casa. Ele só erra se ele quiser. Ele tem o poder de escolha.
Ele só cai se ele quiser. A Bíblia diz assim, olha, em Tiago 4:7, resistia aí o diabo e ele vai fugir de você. Nessa hora, sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está abraçando ele. Vem cá, varão, eu vou junto, né? Ô pastor, a carne é fraca. Vai, fião. E aí vai, a mulher é a mesma coisa. Você que é jovem, né? Toma cuidado onde você põe seus olhos, porque eles são a janela do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então toma cuidado, irmão. Amém? Fica olhando de lado aí, desejando aquilo que não é seu, não, hein? Amém? Se o Meriva Deus deu para o vizinho do lado, o Meriva é dele, filho, não é seu. Se a casa que Deus deu para ele é bonita, é dele, Deus deu para ele. Não é a sua ainda, não quer dizer que Deus não vai dar a sua, né? Se o namorado da sua colega é lindão, tira os olhos dele, porque Deus deu para ela, não para você. E assim a gente vai por aí, né? A gente tem que tomar consciência do que Deus quer com a gente, do que a palavra de Deus quer conosco, e ponto. Amém, igreja? Amém. Eu tenho um convite para fazer aqui. Deus quer mudar a sua vida. Ah, pastor, você vai falar tudo ao contrário agora, né? Não vou falar ao contrário. Esse convite é para aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aquele que não colocou a sua vida nas mãos do Rei. Ele quer mudar ela, mas você precisa dar autorização para Ele, porque Ele não vai invadir a sua vida. Ele não é um intruso, como o inimigo das nossas almas, que fica buscando ao nosso derredor um momentozinho, uma brechazinha, uma falhazinha, para invadir a nossa vida. Não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou ceiar com você e você comigo. É mudança de vida, irmão. É mudança de atitude. Para você que ainda não declarou a Cristo, pastor, mas eu preciso fazer isso. A Bíblia diz que você precisa confessar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. É o que está escrito aqui, não é o que o pastor quer, é o que está escrito aqui, que nós precisamos confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Se nós cremos, o que nos impede? Fica de pé aí, irmão. A Bíblia diz em João 3:3, Jesus instruindo a Nicodemos, ele diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É por isso que eu estou te fazendo esse convite. A Bíblia diz que tem que nascer da água e do Espírito. Deus quer mudar a sua vida. Tem alguém no nosso meio que sente a necessidade de entregar sua vida a Jesus, de abrir o seu coração hoje, deixar Jesus entrar? Tem alguém assim no nosso meio? Deus está te dando uma oportunidade. Eu não sou de ficar insistindo, que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se há alguém entre nós, levante sua mão aí, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Nós vamos estar orando por você.
Não há ninguém. Glória a Deus. Que Deus te dê uma outra oportunidade, irmão. Que Deus te dê uma outra oportunidade, irmão. Que você tome consciência na sua vida de que sem Deus a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não pode fazer nada.